Bom, oficialmente, pessoal, boa noite. Agradeço vocês que vieram, que eu não imaginei que todo mundo fosse vir, né? Que alguém fosse vir, na verdade, eu achei que fosse ter que gravar a aula. Então, muito obrigado por terem comparecido, porque dar aula para a tela é muito ruim, para dar aula para o nada é muito ruim. Antes da gente começar a aula, eu queria só dar um aviso para vocês, um comunicado, que é o seguinte: semana que vem a gente vai ter a semana do Enepex. Então, teoricamente, a gente não vai ter conteúdo, mas eu quero dar a revisão para a prova, porque a prova de vocês já é, sem ser semana que vem, é a próxima. Eu vou estar num mini curso semana que vem. Eu sou moderadora do mini curso de suturas de rotina em grandes animais. Então, eu vou estar no minicurso, o minicurso vai ser de 8 às 11. Então, eu queria dar a revisão para vocês de 11 a meio-dia, tá? Aí, minha ideia é dar a aula para vocês, para as duas turmas ao mesmo tempo. Eu só vou ter que ver qual que é a melhor sala, se é a sala da A ou da B, porque é preciso de uma sala grande para fazer isso, né? Uma sala que suporte todo mundo. Né? Então, não sei, vocês sabem me dizer qual que é a sala maior da B? Então, a gente vai ter aula na semana que vem. Aula não, né? Vai fazer uma revisão para a prova na semana que vem, de 11 a meio-dia e 20, na sala da turma B, tá? Então, só para ficar gravado aqui no vídeo. E aí vai ser só revisão mesmo. Eu aconselho vocês a irem, né? Porque é uma revisão bem focada mesmo na prova. E aí é bom, né, para vocês terem, né, uma noção boa do que vai cair na prova. E vai ser rapidinho, tá? Não é nada muito demorado. Então, acredito que de 11 a meio-dia e 20 a gente consiga terminar para vocês poderem estar liberados à tarde, porque eu não sei, mas eu acho que as apresentações dos banners do NPEX é à tarde, né? No final da tarde. Mas, fora isso, tem a palestra, acho que do professor Márcio. Então, para vocês poderem prestigiar a palestra lá também, eu não pretendo dar aula para vocês à tarde. Tá? Então, turma A e turma B vão ter a revisão juntos, de 11 a meio-dia e 20 na sala da turma A, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Todo mundo tá vendo minha tela? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. Boa noite, estou no trabalho. Tá bom, Carlos, não tem problema não. Pode ficar com a câmera desligada, não tem problema. Se por acaso vocês forem mandando mensagem para o chat, eu vou pedir para alguém ficar responsável por perguntar para mim oral, que eu não vou ficar olhando o chat toda hora, porque eu vou estar com a apresentação aberta aqui. Aí, se alguém fizer alguma pergunta, tiver alguma dúvida no chat, se alguém puder ler para mim a pergunta, a gente fica mais fácil para mim, tá? Bom, pessoal, semana passada, não, essa semana, né? Parece que é semana passada, né? Mas essa semana a gente teve aula de. Não, foi semana passada mesmo. A gente teve aula de técnicas cirúrgicas no sistema reprodutor feminino, tá? E aí ficaria faltando a gente dar essa aula de técnicas cirúrgicas no reprodutor masculino, que teoricamente a gente faria na semana que vem. Como vai ter o Enepex, a gente optou por fazer dessa forma online, né? Deixar gravada para vocês, mas essa aqui é uma aula bem importante, tá? Bom, assim como a gente conversou no sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor masculino, vocês também vão ter contato ao longo da vida de vocês, dos estágios, enfim, da vida acadêmica de vocês vão ter contato com várias técnicas cirúrgicas relacionadas com o sistema reprodutor feminino, principalmente no que diz respeito à castração, tá? E, apesar das técnicas do sistema reprodutor masculino serem mais simples do que o sistema reprodutor feminino, ainda assim existe um grau de subestima muito grande dessas técnicas, o que vai levar com que a gente tenha grandes complicações aí na técnica. São bem menos do que no feminino. No feminino a gente viu complicações absurdas, né? Ligadura de ureter, né? Os granulomas. No masculino, geralmente, as complicações são um pouco mais simples, mas ainda assim, gente, vocês vão ver lá no final da aula. Quando acontece, é importante, são complicações graves, tá? Então, a gente ainda assim não pode subestimar as castrações de macho. Mas para quem está começando, realmente fazer uma cirurgia de castração de macho é muito mais fácil, né, do que fazer uma cirurgia de castração de fêmea ou algumas outras cirurgias de cavidade abdominal ou cavidade torácica, sem dúvida, tá?
Ainda assim, mesmo sendo técnicas mais simples, exige o conhecimento da anatomia, a gente precisa saber um pouquinho de anatomia, um pouquinho de fisiologia do sistema reprodutor, para a gente conseguir entender aí, né, as diferentes técnicas, né, e também para a gente entender as diferentes patologias que a gente vai acompanhar. E é uma rotina clínica absurda, né? Como eu falei para vocês, no sistema reprodutor feminino, né, eu acho que as duas cirurgias que a gente mais faz na rotina depois que a gente acaba a residência, sem dúvida, são as cirurgias de castração, sejam elas de macho ou de fêmea. Então, é uma rotina clínica muito grande. Como eu falei, não tem como a gente não relembrar a anatomia, né? A anatomia vai acompanhar vocês ao longo de toda a disciplina de técnica cirúrgica e patologia clínica cirúrgica. Não tem como a gente fazer cirurgia se a gente não conhece, né, a anatomia dos nossos pacientes. Então, quando a gente fala de cão, na verdade, não só de cão e gato, de todas as espécies, né? Mas uma coisa importante é a gente lembrar que a gente está aqui hoje falando do sistema reprodutor masculino. Mas o sistema reprodutor masculino ele está intimamente ligado ao sistema urinário. Por isso que a gente chama os dois sistemas juntos de sistema urogenital. Então, a gente já falou lá na fêmea a questão da sintopia. O que é sintopia? É a proximidade, né, das estruturas que a gente está estudando com os órgãos vizinhos. Então, uma coisa muito importante é entender que o sistema reprodutor masculino ele tem uma proximidade importante. Na verdade, ele é contíguo com o sistema urinário. Tá? É uma coisa só. Então, a gente vai ver aqui algumas estruturas do reprodutor masculino, vocês vão ver que a gente vai repetir as mesmas estruturas quando a gente falar de sistema urinário, né? Que é um tema para depois da P1, tá? Além disso, existe uma disposição das estruturas muitas vezes diferente conforme a gente vai pensando nas diferentes espécies. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o sistema urogenital do cão e o sistema urogenital do gato. Né? Então, o que vocês veem visualmente de diferença aí? Vocês conseguem já falar para mim assim, tem uma coisa específica que é muito gritante de diferença entre os dois sistemas? A posição do testículo. A posição do testículo é uma coisa super clara, né, da gente ver. O testículo no macho, no cão, ele tem uma posição, né, perineal, né, do gato também, mas principalmente quando a gente compara a posição do testículo com a posição do pênis, a gente vai ver que é muito diferente o cão e o gato. Então, o testículo, apesar de ambos estarem na posição perineal, no cão, o pênis, ele tem essa curvatura a nível do pubis aqui, né, do arco isquiático, muito pronunciada, e o pênis, ele continua na região abdominal, coisa que não vai acontecer no gato. O gato, a gente tem o testículo na posição perineal e o pênis também é na posição perineal. O pênis, ele é logo, ventral ao testículo, coisa que é bem diferente no macho. Então, vocês vão ver essas pequenas diferenças em todas as espécies. Tá? Então, vamos lá. Quais são as estruturas principais que fazem parte aí do sistema urogenital? Então, a gente está vendo aqui, a bexiga, tá? Logo depois da bexiga, a gente já começa a uretra. A uretra no cão, ela é uma uretra super comprida. Por quê? Porque o pênis dele tem essa disposição abdominal. Então, é uma uretra que é muito mais comprida quando a gente compara com uma uretra de um gato. A uretra do gato ela é mais curta, tá? Do gato macho, ela é mais curta do que do cão macho, tá? Ao longo da uretra, a gente vai ter algumas glândulas importantes. Então, no macho, no cão, a gente vai ter aqui, a glândula próstata, né? A próstata, que é uma glândula importante aí, né? Quando a gente pensa em esperma, em ejaculação, na verdade, não em esperma, né? O esperma vai ter a ver com o testículo, mas principalmente ejaculação. Além da próstata, a gente tem aqui, as glândulas bulbouretrais. Então, aqui, na região bem próxima da glande do pênis, tá? Além do pênis, né, da uretra peniana aqui, a gente tem também outras estruturas importantes, o testículo, né, que é a gônada masculina. Então, o testículo ele é responsável principalmente pela produção de testosterona e espermatozoide. Né? É ele que vai fazer isso, tá? E aí a gente vai ver também que o testículo, ele
se localiza nessa posição perianal, mas ele nasce nessa posição perianal. Quando o animal nasce, o testículo está aqui na bolsa escrotal? Oi, professora, desculpa, não ouvi a pergunta. Assim que o animal nasce, quando ele é bem filhotinho, o testículo ele está sempre aqui na bolsa escrotal? Não. É inguinal. Não. Então, ó, a bolsa escrotal também é uma estrutura importante no masculino, né, no sistema reprodutor masculino, que é onde a gente vai encontrar o testículo, mas o testículo nem sempre está posicionado na bolsa escrotal. Então, quando o animal nasce, geralmente o testículo está aqui, ó. Ele está aqui nessa posição dorsal à bexiga. Né? E quem que é essa estrutura aqui que está muito próxima à bexiga, à glândula prostática, à uretra, né? Aqui em cima, ó. Dorsal. É o reto, é o cólon e o reto. Então, a sintopia de todo esse sistema urogenital no macho, principalmente é o intestino grosso, cólon e reto. Então, geralmente, o testículo do animal, quando o animal nasce, ele está posicionado aqui, ó, entre a bexiga e o cólon, entre a bexiga e o reto, né, dentro da cavidade abdominal. Esse testículo ele vai descer pelo canal inguinal depois de algum tempo, geralmente no cão. Isso pode demorar em cerca aí de 2, 3 meses, tá? Para acontecer essa descida do testículo, mas a gente geralmente espera até 6 meses para ter certeza que o testículo não desceu, tá? Então, geralmente o testículo está aqui, e aí, por conta do gubernáculo, que é um ligamento, tá? Esse testículo ele vem descendo, atravessa esse canalzinho inguinal, passa pela região do subcutâneo e vai lá para dentro da bolsa escrotal. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o gato. Só que no gato, geralmente, isso acontece imediatamente antes do nascimento. Então, o gato, na grande maioria das vezes, se vocês forem olhar os filhotinhos, eles já nascem com o testículo na bolsa, tá? Mas essa descida, ela acontece na fase final, na fase embrionária final, tá? Bem próximo do nascimento. Até 1, 2 dias, a gente espera não ver o testículo do gato na bolsa. Então, tem que esperar pelo menos 1, 2 dias para dizer que ele não tem o testículo na bolsa, que ele é um criptorquida, tá? Mas, geralmente, o gato, ele já nasce com o testículo na bolsa. Qual é a diferença aí ao longo do trajeto? O que eu falei para vocês, a uretra do gato, ela é mais curta, porque o pênis do gato é mais curto. Então, a uretra peniana do gato, ela é super curtinha, porque a disposição do pênis do gato é perianal, diferente do cão. Mas as estruturas são muito semelhantes. Então, a gente tem aqui, ó, a bexiga, terminando a bexiga já começa a uretra. Essa uretra aqui a gente chama de uretra pré-prostática. Por quê? Porque a gente vai ter logo, né, depois dela, a próstata, na sequência, a uretra pós-prostática, e aí a gente vai ter a glândula bulbo-uretral do gato, que está posicionado bem nessa curvatura aqui, né, do arco esquiático. Depois da glândula bulbo-uretral, a gente já tem a uretra peniana do gato, que ela é mais curtinha do que do cão, tá? Da mesma forma, qual é a principal sintopia? O intestino grosso, cólon e reto, tá? Bem próximo ali das estruturas, tá? Do sistema urogenital, tanto no cão quanto no gato. Beleza? Professora? Eu. Se eles tiverem fecaloma aqui nessa porção final, aqui para o reto, principalmente o gato que estou vendo, isso chega a apertar a próstata ou não? Na verdade, isso, geralmente o animal que tem fecaloma, megacólon, ele pode ter alterações urinárias por conta do fecaloma, do megacólon, porque o fecaloma e o megacólon vão comprimir a uretra. E aí podem comprimir, inclusive, a próstata, a uretra. Né? Então, muitas vezes o animal pode ter dificuldade de urinar, pode ter disúria, né, que é dor para urinar. Por quê? Porque tem uma coisa obstruindo, comprimindo a uretra deles, tá? Muitas vezes, inclusive, eles podem até fazer obstruções mesmo da uretra, né? Não urinar, parar de urinar por conta do tamanho ali do fecaloma que eles apresentarem. Assim como tumores, né? Se o animal tiver um tumor no reto ou no cólon, isso também pode comprimir esse sistema urogenital e causar alterações urinárias. Apesar do problema dele ser no sistema gastrointestinal, ele pode apresentar alterações urinárias, tá? Inclusive, animais que têm alterações urinárias, por exemplo, um animal que tem uma infecção urinária, né, e que tá com disúria, né, com dor para urinar. Quando a gente tem infecção urinária, a gente não fica com aquela dorzinha na hora que sai a urina.
E isso pode fazer com que o animal tenha tenesmo, né? Ficar, né, fazendo tenesmo, e isso pode fazer com que o animal tenha prolapso de reto. Então, ele pode ter prolapso de reto por um problema urinário. E ele pode ter uma obstrução urinária por um problema gastrointestinal, por conta da proximidade das estruturas. Uhum. Tá bom? Tá. Beleza. Em relação às gônadas masculinas, tá? Então, como eu falei para vocês, as gônadas masculinas são os testículos, né? A gente tem aqui, né, os 2 testículos, né? Na verdade, aqui a gente tem 2 visões do testículo, né? Mas o animal vai ter 2 testículos, tá? Que vão estar posicionados, que devem estar posicionados dentro da bolsa escrotal. Dentro da bolsa escrotal, a gente vai ter uma cavidade que a gente chama de cavidade vaginal. Apesar de ter a ver com o masculino, o nome da cavidade da bolsa escrotal é a cavidade vaginal, e o ideal é que os 2 testículos estejam posicionados na cavidade vaginal. O testículo vai produzir a testosterona e vai produzir espermatozoide. E é importante que o testículo esteja na bolsa escrotal para conseguir produzir o espermatozoide. Por quê? Porque o espermatozoide, para ser produzido, ele precisa de uma temperatura abaixo da temperatura corporal. Então, nos animais onde o testículo ele não desceu, esse testículo está dentro da cavidade abdominal, acaba que ele fica na mesma temperatura corporal do animal. Então, geralmente, o animal ele é infértil, ele não consegue produzir o espermatozoide como deveria. Então, é muito importante para a fisiologia reprodutiva do animal que esse testículo ele desça, tá? E aí, quais são as estruturas importantes aqui? Ó? Aqui a gente tem os testículos, tá? E aí vamos pensar nas estruturas que o espermatozoide vai passar depois que ele é produzido. Então, ele é produzido aqui nos testículos. Na sequência, ele vai ser armazenado nessa estrutura que é grudada no testículo, que a gente chama de epidídimo, tá? Aqui, ó, na cauda do epidídimo, a gente tem um ducto, né, por onde o espermatozoide, no momento da ejaculação, ele vai passar. Esse ducto é o ducto deferente, tá? Então, o ducto deferente é por onde o espermatozoide vai passar no momento da ejaculação. Vou voltar aqui, ó. Então, ó, testículo vai armazenar no epidídimo, do epidídimo, o ducto deferente, que está aqui, ó, ducto deferente, do ducto deferente, o espermatozoide cai na uretra prostática, da uretra prostática ele vai atravessar a uretra intrapélvica, uretra peniana e vai ser, né, ejaculado junto com com o esperma, né, o ejaculado que é produzido junto com as glândulas ali, glândula prostática e bulbo uretral, tá? Então, esse é o trajeto que o espermatozoide faz. Então, percebam que aqui, ó, bem dorsal à bexiga, a gente vai ter passando o ducto deferente, que está vindo, ó, lá do testículo, lá de dentro do testículo, tá? Além do ducto deferente, uma outra estrutura importante que vai compor o cordão espermático, né? O cordão espermático é justamente esse cordãozinho aqui que vocês estão vendo. Esse cordão espermático ele vem lá de dentro da cavidade, né? Então, lembrem, o que eu falei para vocês? O testículo ele era para estar, né? Quando o animal é bem novinho, principalmente o cão, né? O testículo ele está aqui, ó, tá? A cavidade abdominal ela é toda recoberta por peritônio, concordam comigo? Aqui é o testículo. O testículo ele vai ser irrigado por uma artéria, por uma veia, e além disso a gente tem no testículo também o ducto deferente, tá? O que vai acontecer quando esse testículo descer? Concordam comigo que ele vai levar com ele o peritônio? Ó, ele vai descendo por aqui, descendo, e esse peritônio vai entrar aqui junto com ele, até ele vir para a cavidade vaginal? Concordam comigo? Vocês entenderam isso? Uhum. Aqui, ó, no subcutâneo se forma uma estrutura. Aqui dentro dessa estrutura, quando o testículo está na bolsa escrotal, quais são as estruturas anatômicas que estão aqui nesse cordão?
A veia, a artéria e o ducto Exatamente, ó. deferente. Exatamente. Veia, artéria e ducto deferente, tá? Então, o cordão espermático... Deixa eu só apagar isso aqui. Então, o cordão espermático que está aqui, ó, que é justamente essa estruturinha aqui, deixa eu desenhar, essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, ó, compõe o cordão espermático. No cordão espermático, quais são as estruturas que a gente vai achar? Que a gente vai achar ducto deferente, artéria testicular, a veia testicular, que a gente chama de plexo pampiniforme, e além disso, a gente tem também Além disso, a gente tem também um músculo, tá vendo esse músculozinho aqui, que tá desenhadinho aqui, que é o músculo cremaster, tá? O músculo cremaster. Tudo isso tá dentro daquela mangueirinha, como se fosse uma mangueira mesmo, tá, gente? Uma mangueira, e dentro da mangueira a gente tem passando algumas estruturas, né? As estruturas principais são o ducto deferente, tá aqui, ó. A artéria testicular, que tá aqui em vermelhinho, a veia testicular, e a gente tem também vaso linfático e nervo, passando tudo aí pelo cordão espermático, tá? Isso tudo chegando lá no testículo, tá? Uma outra coisa importante é esse ligamento, ó. Esse ligamento aqui é o ligamento escrotal, ele é preso na cabeça, na cauda do epidídimo. Esse ligamento é ele que traz o testículo para dentro da bolsa escrotal. Inicialmente, quando o animal é jovem, esse ligamento ele é super longo, ele deixa o testículo lá dentro da cavidade. E ao longo do tempo, esse ligamento vai encurtando até trazer, né, o testículo para dentro da bolsa escrotal. No cão, isso acontece com mais ou menos 2 a 3 meses. No gato, geralmente imediatamente antes dele nascer, isso vai acontecer, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Só para vocês entenderem que o testículo que está dentro da bolsa escrotal, ele é recoberto por peritônio, tá? Ele é todas as estruturas que estão junto do testículo, o epidídimo, o ducto deferente, a artéria testicular, a veia testicular, os vasos linfáticos, os nervos, tudo isso é recoberto por peritônio, tá? E isso é importante quando a gente vai fazer a nossa técnica de castração, porque vocês vão ver que existem várias técnicas. A gente pode fazer uma técnica onde a gente vai fazer uma incisão nesse peritônio para a gente conseguir ver o testículo de fato, ou existem técnicas onde a gente não vai fazer incisão nesse peritônio, e aí a gente não vai conseguir ver o testículo, a gente vai ver peritônio e não vai conseguir ter visualmente acesso às estruturas, tá? Então, para isso que eu estou falando tudo isso para vocês. Para ficar claro na hora da gente falar das técnicas. Em relação às outras espécies, gente, geralmente o que muda é justamente o formato do pênis e a disposição do testículo, né? Então, por exemplo, no gato, a gente falou, né, o testículo ele tem essa posição mais horizontalizada e o pênis ele tem uma disposição perenal sempre ventral ao testículo. No cão, ele também tem uma disposição mais horizontalizada, e no cão a gente tem essa curvatura na região do arco isquiático, né? E aí o pênis ele se prolonga pela cavidade abdominal. No suíno, ele faz um S, né? Então, no suíno existe o S peniano, tá? Então, existe o S peniano e a glande do suíno ela é diferente, ela é em formato de abridor de rosca. Por quê? Porque a cérvix da porca também é em formato de abridor de rosca. No ruminante, no ruminante o testículo já é um pouco diferente, ele é verticalizado. No ruminante ele também tem um S peniano, né? Então, é uma diferença aí no que diz respeito ao pênis e principalmente à uretra peniana. No garanhão ele é bem horizontal, ele é o testículo mais horizontal de todos, e no garanhão o pênis ele é mais ou menos parecido com o pênis de um cão. Então a gente só tem que entender essas pequenas diferenças interespecíficas quando a gente vai tentar fazer alguma técnica, né, do sistema reprodutor dessas outras espécies, tá? Mas no geral, as demais estruturas, o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, são bem semelhantes, tá?
Então, quais são as técnicas cirúrgicas que a gente tem mais comuns aí no sistema reprodutor masculino? A orquiectomia e a vasectomia. Na verdade, a vasectomia já não é mais uma técnica tão comum, tá? Depende da espécie, na verdade. Mas, por exemplo, no ser humano é super comum fazer vasectomia. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que fizeram orquiectomia na vida. E, geralmente, o ser humano faz orquiectomia quando tem uma neoplasia no testículo, por exemplo, né? Ou alguma outra alteração importante. Mas, geralmente, o ser humano faz vasectomia. Por quê? O que é a orquiectomia? É retirada do testículo, né? É retirada do testículo, tá? Retirada dos 2 testículos. E aí, se a gente tira o testículo, a gente não tem produção do quê? Dos espermatozoides e a testosterona não, E né? da Também não. testosterona. Exatamente. É porque aí eles Então, perdem também o desejo, né? exatamente. Então, o sexual. problema de fazer vasectomia, de fazer orquiectomia no ser humano é justamente porque ele vai perder a produção da testosterona. E a testosterona no ser humano tem toda uma outra questão aí, né, sexual envolvendo, né, a testosterona. Então, por isso que a gente não é comum na medicina humana fazer orquiectomia. Então, eles fazem vasectomia. O que é vasectomia? Se é orquiectomia é tirar o testículo, a vasectomia é É um pedacinho do ducto deferente. exatamente. Vasectomia é tirar um pedaço do ducto deferente, ou ligar o ducto deferente. Hoje em dia a gente tira um pedaço, porque antigamente eles não tiravam só um pedaço, eles ligavam e só cortavam, só seccionavam o ducto. Só que esse ducto, muitas vezes, ele pode se reconectar. Então, o ideal é a gente tirar um pedaço mesmo, para não ter chance nenhuma desse ducto se reconectar, né? E aí voltar a ter passagem de espermatozoide. Porque na pessoa que fez vasectomia, o testículo continua ali produzindo espermatozoide, produzindo hormônio, tá? Então, na nossa rotina de veterinária, quando que a gente faz muito vasectomia, né? Quando que eu fiz bastante vasectomia? Em primata. Então, em primata, hoje a gente ainda faz vasectomia. Eu fiz bastante vasectomia em macaco prego, né, na minha residência. Porque aqui a gente tem, na rural, a gente tem os setas. E aí eles resgatavam os macacos prego, a gente fazia vasectomia e depois esses macacos pregos eram libertos de novo, né, na natureza. E aí o macaco prego ele tem a organização estrutural da sociedade, né, do primata depende dessas questões relacionadas à testosterona. Então, por isso, nos macacos a gente fazia vasectomia, tá? Então, especificamente nessas situações, principalmente de silvestres, a gente ainda faz o procedimento de vasectomia. Mas em cão e gato, principalmente a orquiectomia é o que a gente vai fazer, tá? Ora, na Oi. vasectomia, é quando há ejaculação. Para onde vai esse espermatozoide? Vai ficar na cavidade abdominal? O espermatozoide ele não é ejaculado, ele não passa, porque como você fez a vasectomia, ele não atravessa. O que vai sair no ejaculado de um animal que fez vasectomia vai ser só o que é produzido, as substâncias que são produzidas na próstata, na glândula bulboretral, não sai espermatozoide. Sim. Entendeu? Mas ele continua produzindo no testículo, não? Vai continuar produzindo no testículo, mas uma hora ele vai parar de produzir porque não tem mais saída, né? Ah, tá, vai ficar com o tanque cheio. Tá. Exatamente, porque não tem mais saída, tá? Mas ainda assim ele tem a possibilidade de continuar produzindo, tanto que alguém falou aí, eu acho, no chat, que tem como reverter a vasec, né? Então tem casos humanos, né, relatados, da pessoa querer reverter a vasectomia para voltar a ter filho, né? E aí isso é possível de acontecer, tá? Professora, não faz nenhum mal ficar guardado lá? Faz, a gente vê que, assim, bom, alguns trabalhos dizem que pode fazer, né, que existem algumas degenerações testiculares, isso em animais, tá, gente? Não sei como é que é em humano, mas existem algumas degenerações testiculares que acontecem em animais que fazem vasectomia, tá? Por conta dessa questão de não ter a ejaculação, né, dos espermatozoides. Então, existem alguns trabalhos mostrando, mas ainda falta trabalho, por incrível que pareça. Assim. Recentemente, uma das doutorandas aqui da Rural, ela queria fazer um trabalho com isso, com vasectomia, e avaliar em 2 anos. O mestrado dura 4, né? Ela queria avaliar em 1, 2 e 3 anos
ultrassonograficamente o que acontece com o testículo de um animal que faz vasectomia. Mas acabou que não passou na CEUA, porque hoje a gente sabe que para cão e gato, o mais recomendado é a ORC-EC. E aí a CEUA, que é o Conselho de Ética, não deixou ela fazer esse experimento. Né? Mas existem algumas coisas na literatura, principalmente no que diz respeito à ultrassonografia do testículo, que mostram que existem algumas degenerações testiculares em animais que fizeram vasectomia. Tá? Tá bom, obrigada. Bom, então, a orquiectomia, vocês falaram, é remoção cirúrgica das gônadas masculinas do testículo, tá? E quais são as indicações? Acho que, sem dúvida, a primeira indicação é a esterilização eletiva. Além disso, algumas anomalias congênitas que a gente vai ver já, neoplasias, sejam neoplasias do testículo, neoplasias da bolsa escrotal, afecções prostáticas, vou falar para vocês a principal afecção prostática, hérnia perineal, trauma no testículo, não é tão incomum assim, principalmente testículo de gato, volta e meia tem algum trauma, distúrbios hormonais e distúrbios comportamentais. Vamos ver cada um desses aqui. Então, esterilização eletiva, acho que sem dúvida é uma das principais indicações da orquiectomia, né? A gente fazer a castração do macho para evitar que haja, né, esse descontrole populacional, né? E eu acho que é uma indicação muito forte, uma indicação muito importante da gente ter com os nossos pacientes, indicar a orquiectomia como controle populacional, sempre é muito importante, tá? Além disso, a gente tem aí as anomalias congênitas. Então, animais que têm anomalias congênitas, gente, geralmente eles podem passar essa falha, né, genética para os seus filhos, né? Então, por isso que todos os animais que têm anomalias congênitas, o indicado é a gente sempre fazer a castração, seja fêmea, seja macho, é sempre importante castrar. Para quê? Para que aquele gene mutante não passe para as proles, tá? Sempre 100% de chance de um paciente com uma anomalia congênita passar essa anomalia para a prole? Não, mas ainda assim existe uma chance importante, por isso que a gente indica a castração. No macho, o criptorquidismo é uma das principais anomalias congênitas. O que é o criptorquidismo? É quando o testículo ele não desce para a bolsa escrotal. Ele fica posicionado ou lá dentro da cavidade abdominal ou no trajeto. Que trajeto? Basicamente subcutâneo, né? Para chegar aqui na bolsa escrotal, o testículo ele tem que fazer o trajeto abdômen, canal inguinal, subcutâneo e bolsa escrotal. Então, ele pode, no criptorquida, ele pode parar em qualquer um desses locais do trajeto. Ele pode estar lá dentro da cavidade ou em algum lugar no subcutâneo, tá? Mas ele não vai estar na bolsa escrotal, com certeza. Né? E esses testículos criptorquidas que a gente fala, né? Esses testículos que não estão na bolsa escrotal, como esse daqui, ó. Era um animal que o testículo, ao invés de estar na bolsa escrotal, onde é que ele estava? No subcutâneo. Esse testículo, gente, ele não produz espermatozoide como ele deveria. Né? Por quê? Porque ele não está numa temperatura abaixo da temperatura corporal do animal. E, geralmente, esses testículos, eles são muito... têm muito mais chance de desenvolver neoplasias testiculares. Então, é mais um motivo para a gente indicar a orquiectomia em animais que são criptorquidas. Não só para ele não passar para a prole, mas também para ele não ter afecções testiculares nesse testículo que está fora da bolsa. Então, para vocês terem noção, olha a diferença do testículo que estava na bolsa, o normal, e o testículo que estava criptorquida, o testículo que estava fora do local, né, que ele deveria estar. Então, geralmente, o testículo ele tem um aspecto diferente e, muitas vezes, se o animal for idoso, muitas vezes ele já vai estar degenerado e pode ter neoplasias. E as neoplasias testiculares, gente, geralmente elas são benignas quando o testículo está na bolsa. E quando o testículo não está na bolsa, elas podem ser malignas. Né? Então, por isso, a gente indica sempre a castração para esses animais, tá? Outra anomalia congênita que é possível, o hermafroditismo. Então, por exemplo, esse animal aqui, ela ou ele, né, era hermafrodita. Por quê? Porque ela tinha vulva, ela tinha características, né, a parte externa da genitália era feminina, né, era uma vulva, mas ela tinha uma estrutura aqui dentro, que se assemelhava a um pênis,
E ela, ao invés de ter ovário, ela tinha testículo. Só que o testículo estava lá dentro da cavidade abdominal, tá? Aqui, ó, dentro da cavidade abdominal, posicionados dorsal à bexiga. Os dois testículos estavam assim, tá? E aqui, ó, bem parecido com todo o aspecto de um testículo, mas o animal tinha vulva, então era um animal hermafrodita. Isso aqui pode acontecer, né? É uma anomalia congênita e o indicado é fazer a castração do animal, tá? Além disso, neoplasias testiculares. Isso daqui, gente, era um sertolioma muito grande, num testículo. Parece que não, parece uma hérnia, não é. Era uma bolsa escrotal imensa, porque o testículo foi aumentando por conta da neoplasia, e a bolsa escrotal, como ela tem uma pele adaptável, ela foi aumentando junto, tá? Então, era uma neoplasia testicular. Qualquer neoplasia testicular, gente, olhou na ultrassonografia, tem nódulozinho no testículo, tem que fazer castração. O mais indicado é castrar. E a gente tem várias neoplasias, seminoma, sertolioma, tumor de células de Leydig, tá? Em cão, as neoplasias são mais comuns do que em gato. Sempre, independente da neoplasia, o recomendado é fazer castração. Sobretudo se o animal for criptorquida, tá? Se achar uma neoplasia num testículo que está na cavidade abdominal ou no subcutâneo, tem que fazer a castração, tá? Porque senão pode evoluir para uma neoplasia maligna. Neoplasia de bolsa escrotal. Então, esse animal aqui, ó, tinha um mastocitoma na bolsa escrotal. E aí, obviamente, aqui a castração ela deveria ser feita retirando a bolsa escrotal. Tem como eu tirar a bolsa escrotal e manter o testículo? Faz sentido isso? Eu tirar a bolsa escrotal e deixar o testículo lá? Tirar a bolsa escrotal e deixar o testículo? Tirar a bolsa aqui, ó, que tá com tumor, e tirar o testículo. Não, e não tirar o testículo? E não tirar o testículo. Mas aí ele vai ficar onde? Vai ter que inserir ele na cavidade. Ele vai ficar exposto, né? Isso é uma primeira coisa, ele vai ficar exposto. Fora que, para a gente dar margem cirúrgica na neoplasia da bolsa, tirar o testículo faz parte do plano de margem cirúrgica, tá? Então, quando o animal tiver neoplasia na bolsa, gente, não tem jeito, tem que fazer a orquiectomia junto, tá? Além disso, afecções prostáticas. A principal afecção prostática, que vai ter bastante influência da testosterona, é a hiperplasia prostática benigna. Então, essa hiperplasia prostática benigna, gente, ela comete quase 95% dos cães machos inteiros com mais de 6 anos de idade. Né? E essa hiperplasia das células prostáticas ela acontece por um estímulo do andrógeno, da testosterona, na verdade, da dihidrotestosterona, que vem da testosterona, tá? Então, uma forma da gente resolver isso aqui é fazendo a castração. Na verdade, é a melhor forma da gente conseguir resolver clinicamente um animal que tem hiperplasia prostática benigna. Tem que castrar. Diagnosticou hiperplasia, tem que castrar o animal. Tá? Para quê? Para ele parar de produzir testosterona e a testosterona parar de ter esse efeito hiperplásico nas células da próstata. Tá? Outras indicações aí, ó, torção testicular. Então, esse animal teve uma torção do testículo. E aí, gente, torceu o testículo, torceu os vasos, o testículo necrosa. Isso causa muita dor, inclusive dor abdominal, né? Porque os vasos estão vindo lá de dentro da cavidade abdominal. Né? Então, isso é, obviamente, uma indicação de orquiectomia, tá? Professora, Quando que pode acontecer essa torção testicular? Nunca vi. A torção testicular ela não é comum, é uma afecção rara, mas ela pode acontecer, por exemplo, em caso de trauma. Por quê? Tá. Porque pode acontecer a ruptura do ligamento testicular. E aí, nessa ruptura, o testículo ele gira lá dentro da bolsa escrotal. É comum acontecer também em animal criptorquida. E aí, acontece no testículo, ou quando ele está lá na cavidade abdominal, ou quando ele está no subcutâneo. Por quê? Porque o ligamento testicular está longo, está frouxo. E aí isso pode predispor uma torção, tá? Mas não é comum, é raro. Ok. Tá? E a hérnia perineal, né? Então, esse daqui é um caso de um animal com hérnia perineal. Mas aí, tipo assim, vocês perguntam para mim, nossa, o que isso tem a ver? O que é a hérnia perineal? Hérnia perineal é quando o animal tem uma frouxidão das musculaturas dessa região perineal, dessa região aqui ao lado do ânus, né? Essas musculaturas do diafragma pélvico.
E aí, quando o animal tem uma frouxidão dessas musculaturas, o que acontece? Essas musculaturas abrem, as fibras musculares abrem, e aí passam vísceras da cavidade abdominal por essas musculaturas. E essas vísceras ficam pronunciadas aqui na pele. Por exemplo, esse animal aqui, geralmente as vísceras que passam são o intestino, principalmente o intestino grosso e o reto. Então, isso aqui, ó, era intestino, principalmente fezes, né? Então, fica com esse aspecto aumentado, tá? O que causa essa frouxidão das musculaturas? A testosterona. É um estímulo da testosterona. A testosterona em animal idoso, a longo prazo, né? Ela agindo nos receptores dessas musculaturas do diafragma pélvico fazem com que a musculatura fique frouxa e possam passar vísceras aí entre essas musculaturas. Então, quando a gente pega um animal que tem hérnia perineal para a gente fazer a cirurgia, se ele for inteiro, e geralmente quase 100% dos animais são inteiros, tem que castrar, tá, gente? Não adianta fazer a hérnia, corrigir a hérnia e não castrar, porque ele vai herniar de novo, tá? E quantas vezes você fizer, quantas vezes ele vai herniar. Tem que castrar, tá? Porque é um estímulo da testosterona, tá? Além disso, gente, os distúrbios comportamentais, né? Então, muita gente procura a castração, né, a orquiectomia, porque o animal urina fora do lugar, né, faz xixi em vários lugares da casa, no sofá, né? Além disso, tem esses comportamentos, ó, inadequados, por uma questão também de estímulo sexual, tá? É possível os animais melhorarem esses comportamentos com a castração? Se isso aqui for realmente um comportamento sexual. Se for um hábito do animal, não vai adiantar castrar ele vai continuar urinando fora do lugar, tá? Eu tenho um exemplo próprio aqui em casa, que é um pincher que a gente adotou velho já. A gente adotou um pincherzinho com 8 anos. Ele urina a nossa casa inteira, porque a gente tem gato, né, dentro de casa. Então, ele urina a casa para marcar o território mesmo. É hábito dele. Ele já veio de uma casa onde ele fazia isso e era tudo bem. Então, eu castrei ele ele continua urinando em todo lugar. Tá? Eu não consegui corrigir esse distúrbio dele, porque não está relacionado, né, a uma alteração sexual, está relacionado a um hábito que ele tem, tá? Então, tem que conversar com o tutor. Toda vez que a gente for fazer, né, uma orquiectomia e que a expectativa do tutor seja essa, a gente tem que dizer para ele que pode ser que não resolva, tá? Bom, beleza. Para a gente fazer a orquiectomia, quais são os acessos que a gente vai fazer? Né? Então, tem várias opções aí, dependendo, né, da espécie que a gente tem, né, dependendo do que a gente quer trabalhar. Então, nos cães, geralmente, o acesso para a gente fazer a orquiectomia é o acesso pré-escrotal. A gente não vai fazer um acesso em cima da bolsa escrotal, a gente vai fazer cranial à bolsa escrotal. Por quê? Porque no cão, geralmente, a bolsa escrotal ele é bastante desenvolvida e ela é bastante vascularizada. Então, fazer um acesso em cima da bolsa pode fazer com que a gente tenha um pouco mais de sangramento na cirurgia e, principalmente, vai fazer com que a gente tenha mais edema, tá? E mais seroma no pós-operatório. Então, a técnica pré-escrotal para o cão, ela é uma das mais adequadas, mais indicadas, tá? Para grandes animais, a gente geralmente faz a técnica escrotal, vai lá em cima da bolsa escrotal e faz a nossa incisão para expor o testículo em cima da bolsa escrotal. Muito comum a gente fazer isso em grandes animais, tá? Pode fazer isso em cão? Pode, gente, não está errado, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é o que é mais comum, mas não está errado. Existem pessoas que eu conheço que preferem fazer o acesso escrotal, né, para fazer a orquiectomia no cão. Tudo bem, é uma questão de preferência do cirurgião também, tá? O acesso perineal. Quando vocês acham que a gente vai fazer um acesso perineal? Tá até a cola aqui, né? O acesso perineal, gente, ele é comum em gatos. Por quê? Porque a bolsa escrotal do gato, ela é na região perineal. Então, a gente vai fazer o acesso em cima da bolsa escrotal, que vai ser perineal. Então, a gente chama o acesso de perineal. Posso chamar também de escrotal?
o acesso no gato? Já que a gente faz o acesso na bolsa, só que a bolsa é perineal, posso chamar ela de perineal ou escrotal? O que vocês acham? Acho que sim, porque a bolsa dele está mais para trás. Sim, então na prova, tá? Isso é questão de prova. Se vocês colocarem que o acesso para a orquiectomia no gato é um acesso escrotal, eu vou dar certo. Se vocês colocarem que é um acesso perineal, eu também vou dar certo. Mas se vocês botarem que é um acesso pré-escrotal, tá errado, tá? Então, no gato, a gente considera o acesso como sendo perineal ou escrotal. A gente só fala perineal porque justamente a bolsa escrotal e o testículo, elas têm essa posição perineal, tá? Outra opção, gente, é a gente fazer ablação de bolsa escrotal. Então, naqueles casos que a gente viu onde a gente tem neoplasia em cima da bolsa escrotal, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar toda essa pele aqui junto com a bolsa escrotal e vai fazer a orquiectomia depois, tá? E vai tirar os testículos junto, né? Então, a gente vai tirar toda a bolsa escrotal, por isso que a gente chama de ablação de bolsa escrotal, tá? Muito comum a gente fazer essa técnica em animais de grande porte, em cães de grande porte. Por quê? Porque a bolsa escrotal por exemplo, de um dog alemão, gente, é enorme. E aí a chance da gente ter uma complicação pós-operatória com edema, né, seroma, cara, a bolsa de um dog alemão, como ela é grandona, se fizer seroma nela, gente, ele fica igual uma vaca leiteira. Só que ao invés de ter o Uber é a bolsa escrotal do dog alemão, que fica imensa, cheia de seroma lá dentro, né? Isso é ruim para o animal, dói, né? É um pós-operatório chato, né? Então, tem cirurgiões, por exemplo, eu prefiro fazer a castração de cães de grande porte fazendo ablação de bolsa, porque aí eu não vou ter esse problema da bolsa escrotal ficar demasiada, cheia de seroma lá dentro, tá? Ou animais que tenham afecção na bolsa escrotal, que não tem jeito, tá? Por mais que o animal seja de pequeno porte, se ele tiver uma neoplasia na bolsa escrotal, aí não tem jeito, a gente tem que fazer a orquiectomia por ablação de bolsa, tá? E celiotomia longitudinal mediana, retroumbilical, ó. Eu vou fazer quando? Nossa, mas vai castrar o animal por celiotomia? Quando? Nunca vi, professora. Nunca viu? Não. Pensem aí nas indicações que a gente viu. Quando que a gente pode precisar abrir a cavidade abdominal de um cão para castrar ele? Quando está com esse testículo com neoplasia? Quando ele é criptorquida. Lembra que eu falei para vocês? Claro. O criptorquida, o testículo não necessariamente está na bolsa. O criptorquida, ele pode ter um testículo dentro da cavidade abdominal. E aí a gente vai ter que, para castrar ele, vai precisar acessar a cavidade abdominal, tá? Então, por celiotomia longitudinal mediana, retroumbilical, quando ele for criptorquida, tá? Mas toda vez que ele for criptorquida, a gente vai fazer essa incisão? Só se ele for criptorquida e o testículo estiver dentro da cavidade. Se o testículo estiver aqui no subcutâneo, aí não. Aí a gente vai fazer só uma incisão aqui na pele mesmo para remover o testículo. É isso que eu ia perguntar. Se aqui, assim, desse... Não, se ele for no subcutâneo... Nessa retinha aqui. Se ele estiver aqui no subcutâneo, eu venho aqui direto em cima dele, abro e tiro ele, tá? Celiotomia, abertura de cavidade, só quando ele for criptorquida e o testículo estiver dentro da cavidade. Ok. Opa. Isso. Bom, quais são as técnicas de orquiectomia? A gente tem basicamente 3 possibilidades de técnicas, tá? Testículo coberto, cordão coberto. Testículo descoberto, cordão coberto. E testículo descoberto, cordão descoberto. Tá? São as 3 possibilidades. O que significa esse coberto e descoberto? Lembra que eu falei para vocês que o testículo é coberto? O testículo e todas as estruturas do cordão são cobertos pelo peritônio? Esse peritônio a gente chama de túnica vaginal, tá? Então, eles são cobertos pelo peritônio. Se eu quiser fazer uma técnica testículo coberto, cordão coberto, eu não vou fazer uma incisão nesse peritônio.
que é isso daqui que vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo enxergar o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, o plexo campiniforme, a artéria testicular? Estão conseguindo enxergar nesse desenho aqui? Nesse desenho? Não. O que vocês conseguem ver? Uma película. É tudo uma coisa só, né? Parece que é tudo uma coisa só, mas eu não consigo ver as estruturas. Por quê? Porque elas estão recobertas por um véu. Esse véu é a túnica vaginal. Esse véu é o peritônio, gente. Se eu abrir aqui dentro, ó, esse peritônio aqui, se eu abrir essa estrutura, eu vou ter acesso ao testículo e vou também, se eu entrar com a minha pinça até lá no final, eu vou ter acesso à cavidade abdominal, porque eu vou abrir o peritônio. Aqui vocês não estão vendo o testículo porque ele está coberto pelo peritônio. Então, é isso que a gente chama de testículo coberto, cordão coberto. Ó. O testículo está todo coberto pelo peritônio e o cordão também. Então, eu não estou conseguindo ver ducto deferente, artéria, veia, porque está tudo coberto, tá? Qual é a vantagem da gente fazer uma técnica toda coberta? Que a gente não vai ter, em momento nenhum, contato com a cavidade abdominal, tá? Por quê? Porque está tudo coberto. Quando a gente for fazer a cirurgia, a gente vai vir aqui direto, ó. Cadê o desenho? Eu vou vir aqui direto, vou ligar aqui, ó. E quando eu ligar e tirar isso aqui tudo, eu não vou ter contato com a cavidade, porque eu fechei tudo, tá? Não vou ter contato nenhum com a cavidade aqui. Vocês conseguiram entender isso? É um pouco chato de entender. Entendi. Eu entendi, porque entendeu? Participei de algumas cirurgias. Mas eu vou desenhar um pouco melhor aqui para vocês verem. Eu queria ver só se eu consigo deixar uma tela branca. Eu acho que não. Bom, aqui, vou desenhar aqui. Vamos supor que aqui a gente tem a cavidade abdominal, bolso escrotal, cavidade abdominal. Essa cavidade abdominal, ela é recoberta de peritônio. E o testículo está lá dentro. À medida que ele desce, o que acontece? Ele faz isso aqui com o peritônio, ó. E vem para cá, testículo. Um aqui, um aqui. Quando eu faço a técnica do testículo coberto, cordão coberto, eu só vou fazer uma incisão aqui, ó. Ai, caceta. Eu só vou fazer uma incisão aqui, então vai ficar isso aqui, ó. Nossa, é muito difícil desenhar aqui, gente. Vai ficar isso aqui. Aqui, abertinho, que eu fiz uma incisão, né? E assim. Tá? Então, se eu só fizer a incisão na pele, que é o vermelhinho aqui, ó, o que eu vou ter acesso aqui, eu vou expor aqui o testículo, mas o testículo ele vai estar recoberto, tá? É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo a túnica vaginal, peritônio, por quê? Porque só foi aberta a pele. Então, vocês estão vendo aqui a túnica vaginal, o testículo está aqui dentro. As estruturas do cordão estão aqui dentro. Tá? Essa é a técnica coberta. Quando eu fizer a minha ligadura aqui, eu não vou ter, em momento nenhum, acesso à cavidade. Que acesso? Esse acesso aqui, ó, porque se eu abrir essa túnica, eu vou ter esse acesso aqui para a cavidade, ó. Tá? Como eu estou fazendo tudo coberto, em momento nenhum, eu acesso a cavidade. Isso é uma vantagem, tá? Mas, no final das contas, gente, isso não tem nenhuma implicação clínica. Você ter uma comunicaçãozinha com a cavidade, principalmente para pequenos animais, cão e gato, isso não tem implicação clínica. Porque, na verdade, não é um contato direto com a cavidade abdominal. Tem que percorrer todo o trajeto subcutâneo, entrar no canal abdominal para ter acesso à cavidade abdominal. Então, isso não tem nenhuma implicação clínica, tá? Qual é a desvantagem da gente fazer essa técnica? Ninguém está vendo nenhuma estrutura. Então, pode ser que, por exemplo, no momento de eu fazer uma transfixação, eu entre com a agulha no meio aqui do cordão e acerte a artéria.
vai começar a sangrar. Ou no momento que eu faço a minha ligadura, pode ser que alguma estrutura corra para dentro da cavidade abdominal e eu não veja, porque eu não estou enxergando as estruturas, né? E isso é perigoso, né? Então, fazer uma técnica do testículo coberto, cordão coberto, é mais perigoso, porque a gente não consegue enxergar exatamente as estruturas. E se esse testículo aqui tiver alguma alteração? Eu também não vou saber, porque eu não vou ver ele em momento nenhum, porque ele está fechado, ele está recoberto pela túnica, tá? Vamos para outra técnica, para a técnica oposta, testículo descoberto, cordão descoberto. Vocês conseguem ver aqui o que é testículo? Vocês estão enxergando aqui, ó? Ah, na última, tô. Testículo, epidídimo. O que é essa estruturinha aqui branquinha, ó? Que está vindo lá do epidídimo? É o deferente, né? Ducto deferente. Quem que é esse vaso aqui, ó? Do lado? Artéria e plexo campiniforme, que geralmente estão grudadinhos um no outro. Então, vocês estão conseguindo enxergar todas as estruturas. A hora que vocês fizerem a ligadura aqui, ó, vocês vão saber exatamente o que vocês estão ligando. Vocês vão saber exatamente aonde está a artéria, aonde está o ducto, aonde está o testículo. Eu vou ver que o testículo não tem nenhuma alteração, que está tudo tranquilo com ele, né? Então, qual é a grande vantagem dessa técnica? Que eu vou ver todas as estruturas, eu vou saber com que eu estou trabalhando. Em compensação, como eu abri a túnica, tá? Eu vou ter algum contato aqui, ó, com a cavidade abdominal. Só que existe todo um trajeto a ser percorrido até entrar lá no canalzinho e ter contato com a cavidade abdominal. Então, isso daqui, para pequenos, não tem relevância clínica, tá? Então, não tem problema fazer uma técnica testículo descoberto, cordão descoberto, pensando nesse contato com a cavidade abdominal. Em grandes, tem mais implicação clínica, por quê? Porque em grande, gente, tudo é maior, tudo é mais visível, tudo é muito maior. Então, esse contato é um contato maior. Pode ter uma infecção lá dentro da cavidade abdominal, né? Fora isso, a questão da drenagem, né? Quando a gente faz uma cirurgia e tem uma drenagem lá da cavidade, né? Então, a implicação disso para grande é mais importante, principalmente no que diz respeito à infecção ascendente. Entrar uma bactéria aqui e ir lá para a cavidade abdominal, tá? Para pequenos isso não é tão relevante, mas para grandes isso é sim. Por quê? Porque o buraco, né, de contato é muito maior, porque tudo é muito maior, né? Então, em grandes, essa técnica aqui é mais realizada, né? A técnica do testículo coberto, cordão coberto, é mais realizada do que testículo descoberto, cordão descoberto, principalmente em ruminantes, tá? Mas em pequenos, geralmente é essa técnica aqui que a gente vai fazer. Pode falar, pode falar. Desculpa. Tem alguma entre que o ducto deferente e o plexo pipiforme e a veia testicular? Tem uma pelezinha, não é isso? Tem. Existe alguma diferença em arrebentar essa pelezinha ou não arrebentar? Para amarrar eles, para cortar? Não, para fazer a cirurgia, a gente sempre secciona isso, na verdade, é o peritônio visceral. O que recobre aqui é o peritônio parietal. O que está aqui no meio delas aqui é o peritônio visceral. Geralmente, a gente tem que incisionar esse peritônio visceral para a gente conseguir fazer a transfixação. Sim. Tá. Que aí a gente passa a nossa agulha bem no meio dessa pelezinha, liga para um lado e liga para o outro. Isso é a transfixação, tá? E essa técnica aqui, a técnica do meio, gente. A técnica do meio é o testículo descoberto, ou seja, eu vou conseguir ver bem o testículo e cordão coberto. O cordão eu não vou conseguir ver bem, por quê? Porque existe um ligamento que prende a túnica no testículo. Se eu não romper esse ligamento, que é o ligamento testicular, eu não consigo expor o cordão, eu não consigo tirar esse véu, essa túnica vaginal do cordão. Então, essa técnica é considerada testículo descoberto, cordão coberto. Eu vou conseguir ver bem o testículo e o epidídimo, mas eu não vou conseguir ver bem o cordão, tá? As estruturas do cordão, não consigo ver veia direitinho, artéria, ducto deferente. Qual é a vantagem? Que pelo menos eu consigo ver
o testículo e o epidídimo. Consigo ver se tem alguma alteração, por exemplo, no testículo, alguma lesão, alguma neoplasia, mas eu não consigo ver bem as estruturas do cordão na hora de fazer minha ligadura e minha transfixação, tá? E qual é a grande vantagem? Que essa técnica também não vai ter contato com a cavidade abdominal, exatamente como testículo coberto, cordão coberto, não vai ter nenhuma comunicação. Então, essa técnica também é mais realizada em grandes animais, que são animais onde essa comunicação com a cavidade do meio externo com a cavidade tem mais relevância clínica, tá? Em pequenos isso não tem muita relevância. Então, só para vocês tentarem entender um pouco melhor isso, ó. Essa técnica aqui, vocês estão conseguindo ver bem o testículo, o epidídimo, as estruturas do cordão? Dá para ver o testículo, aqui o cordão. Mas cadê o epidídimo? Então, você está O epidídimo, conseguindo diferenciar perfeitamente o que é testículo e o que é epidídimo? Aqui, ó, do dedo dele, que mais esse dedo de cima, dá para ver um pedacinho do epidídimo, certo? Não. Na primeira foto. Não, cadê o epidídimo? Não estou vendo nada, só estou vendo uma coisa só. Não, pensei que esse pedacinho aqui em cima fosse um pedacinho do Não, isso aqui é uma breubinha, é uma gordurinha. Tá. Mas eu não estou conseguindo ver bem o testículo nem o epidídimo. Cadê? Sim. Eu não consigo diferenciar bem. Por quê? Porque ele não incisou a túnica vaginal, ele não incisou o peritônio. Então, o que eu estou vendo é o peritônio, que está recobrindo o testículo, o epidídimo e as estruturas do cordão espermático, tá? E aí, ó, ele fez a ligadura e a transfixação dele por cima desse véu. Então, vocês não estão conseguindo ver bem aqui, ó, se ele conseguiu, por exemplo, fazer uma ligadura bacana da artéria. A hora que ele seccionar aqui, como ele está fazendo, a hora que ele seccionou, vai que a artéria ficou frouxa, ela corre lá para dentro, porque eu não estou conseguindo ver, não estou enxergando, tá? Mas é a técnica do testículo coberto, cordão coberto. Tá? A gente ligou, tá? Fez a ligadura, fez a transfixação em cima, seccionou, mas sem ver nenhuma estrutura. E aqui, ó, eu não vou ter nenhuma comunicação com a cavidade abdominal, por quê? Porque eu fechei aqui, ó, no momento que eu liguei e transfixei a túnica, eu fechei a comunicação do meio externo lá dentro com a cavidade abdominal, não tem como passar. Tem a transfixação e a ligadura no meio, tá? Então, essa é a vantagem dessa técnica. Mas, para pequenos animais, isso daqui não é uma vantagem porque não tem relevância clínica, tá? Olha a diferença dessa técnica para essa técnica, tá? Tá. Olha a diferença. Essa película que vocês estão vendo aqui branquinha, que está aberta, que foi incisionada, é o peritônio, é a túnica vaginal. O que está pulando para fora dela? O testículo. Olha que lindo. Aqui dá para ver. Testículo, epidídimo, ducto deferente, plexo pampiniforme. Estão vendo essa estrutura que ele está segurando aqui na mão dele? Que estrutura que é essa? É a túnica, né? É a túnica. Essa túnica, gente, se ele puxar aqui para cima, ó, se ele puxar essa túnica aqui para cima, é ela que recobria tudo aqui, ó. Isso é o peritônio, isso é a túnica, túnica vaginal, tá? Que nesse caso aqui ela foi incisionada, ó. Ele incisionou e abriu ela aqui, ó. Tá? Essa técnica é a técnica do testículo descoberto, cordão descoberto. Eu estou conseguindo ver perfeitamente o que é testículo, o que é epidídimo e todas as estruturas do cordão, porque a túnica, ó, foi incisionada, né? E aí eu consegui descobrir as estruturas, tá? E aí eu vou fazer, ó, a ligadura e a transfixação das estruturas, vendo elas, enxergando elas, tá? Então, dessa forma, às vezes a gente tem uma técnica mais segura do que quando a gente faz ela toda coberta. Beleza? Pode ligar tudo junto? A primeira ligadura a gente liga tudo junto, tá? Aqui, ó, essa primeira ligadura aqui embaixo... Ficou doido. Essa primeira ligadura aqui embaixo... Ai, caceta, peraí. É que às vezes não aparece para mim. Aqui foi. Essa primeira ligadura aqui, ó, a gente vai pegar todas as estruturas juntas e ligar, e fazer o nosso nó de cirurgião. A segunda, que é cranial, a primeira, a gente vai passar no meio das estruturas, ligar para um lado e ligar para o outro, fazer como se fosse um 8,
tá? Que é a Tá. técnica de transfixação. Para que a gente faz a transfixação? Para nossa ligadura não correr, tá? Então, é uma forma segura da nossa ligadura não correr na hora que a gente seccionar, tá? Então, é para ter mais segurança. Sempre a gente tem que fazer ligadura e, na sequência, transfixação. Fez a transfixação, a gente vai vir aqui, ó, e seccionar. Seccionei. Esse cordãozinho, ele vai correr lá para dentro. Para onde? Oi? Fala de novo, professor, eu estava anotando, desculpa. Esse cordãozinho aqui, ó, a hora que eu fizer a secção aqui dele, ó, seccionei aqui com a tesoura. Esse cordão que foi ligado, ele vai entrar lá dentro. Ele vai correr para onde? Cavidade abdominal, não? Para a cavidade abdominal. Então, se eu não ligar adequadamente e ficar sangrando, aonde que eu vou achar esse pedículo vascular? Vai achar nunca mais. Dentro da cavidade abdominal, tá? Se vocês perderem um coto vascular em uma orquiectomia, ferrou, tá? Ah, é muito fácil fazer orquiectomia. É muito fácil, mas se você não ligar adequadamente e ficar sangrando, a hora que você cortar, gente, isso daqui vai correr lá para o canal inguinal, vai para dentro da cavidade. Vai ficar sangrando dentro da cavidade. Você vai ter que abrir a cavidade para conseguir ligar, tá? Então, é fácil a técnica? É, mas se complicar, complica a vera. Tá? Dá ruim geral. Por quê? Porque todas as estruturas vasculares estão vindo de dentro da cavidade. Elas estão aqui fora agora. Na hora que você seccionar aqui, elas não vão estar mais aqui fora, porque ela vai correr lá para dentro da cavidade, tá? Em alguns animais, o que eu gosto de fazer? Se correr para a cavidade, aí tem que fazer uma celiotomia? Não dá pelo mesmo acesso para não ter como pescar de jeito nenhum. Depende, tá? Às vezes dá. Às vezes dá por dentro aqui, ó, a gente enfiando uma pincinha aqui dentro, dá para a gente pescar ele, mas tem que ter sorte, tá? Já aconteceu comigo, né? Em 2 ocasiões, uma em cão e uma em gato. De eu pegar pós-operatório de outras pessoas que fizeram a cirurgia sangrando, e eu consegui com uma pinça hemostática, eu entrei com a pinça hemostática aqui, e conseguir pescar o cotinho. Mas ele poderia ter ido para dentro da cavidade. Eu já vi um cirurgião muito famoso, eu não vou falar o nome, claro, mas muito famoso, muito bom, perdeu um coto de um bulldog francês e ele teve que fazer uma celiotomia para achar, porque não ficou ali, né, ali na região próxima, ali no peritônio, ali no subcutâneo, não ficou, né, naquela região do subcutâneo, entrou dentro do canal inguinal e foi para dentro da cavidade. E aí ele teve que fazer uma celiotomia, num bulldog francês, tá? Tá bom, obrigado, professora. O que eu gosto de fazer às vezes? Eu não estou falando para vocês toda hora que isso daqui, a gente fazer o testículo descoberto, cordão descoberto, vai deixar uma porta de entrada para dentro da cavidade abdominal, né? A gente vai ter uma porta de entrada aqui para dentro da cavidade. O que eu gosto de fazer, às vezes, quando eu termino de fazer uma cirurgia de castração, eu sempre faço em cão, tá, gente? Uma orquiectomia, testículo descoberto, cordão descoberto, em cão e gato, tá? Eu sempre faço testículo descoberto, cordão descoberto. Mas o que eu gosto de fazer no cão, principalmente, depois? Depois que eu secciono aqui e que esse coto entra, eu venho aqui e faço uns pontinhos aqui nessa túnica, tá? E aí eu fecho a túnica. E aí eu não vou ter esse problema de ter a comunicação com a cavidade, porque eu fechei a túnica aqui e não tem mais comunicação, tá? Beleza, vamos ver o meio do caminho aí, ó. Então, a gente viu aqui, ó, testículo coberto, cordão coberto. Aqui também é testículo coberto, cordão coberto. Estão vendo? Vocês conseguem ver com toda clareza o que é testículo, o que é epidídimo, o que é ducto deferente, artéria, veia? Conseguem ver aqui? Não. Não. Então, essa técnica aqui também é testículo coberto, cordão coberto. É muito feita em grandes animais. Por quê? Porque muitas vezes não é bom a gente ter aquela comunicação com a cavidade, né? Por quê? Porque é
super comunicação, imagina um equino, um ruminante, um boi, né? Uma comunicação grande, e muitas vezes eles usam um emasculador. Isso aqui é um emasculador. É um equipamento que ele faz uma constricção ali do cordão, e aí ele esmaga, literalmente, ele esmaga a artéria, a veia, o ducto deferente, tá? Sem a gente precisar fazer ligadura. Então, é bastante usado esse emasculador para equino, tá? E aí, geralmente, eles fazem pela técnica do testículo coberto, cordão coberto, tá? Tudo coberto, eles vão lá, emasculador aqui e um pouquinho mais embaixo, para ter certeza que não vai sangrar, e secciona aqui, ó. Secciona aqui. Ó. Tum. Seccionou, isso aqui vai lá para dentro, tá? E tá tudo coberto, por quê? Porque é a técnica do testículo coberto, cordão coberto. Então, não vai ter nenhuma comunicação com a cavidade, tá? Muito comum fazer assim em equinos, mas eu conheço alguns cirurgiões que, inclusive, em equinos, preferem fazer a técnica do testículo descoberto, cordão descoberto, tá? Isso é o que eu falei para vocês. É uma preferência também individual, uma preferência do cirurgião. Essa daqui já é uma outra técnica que é usada em ruminante suíno, que é o burdizo. O burdizo, gente, ele tem uma sensibilidade que ele consegue seccionar o ducto deferente sem precisar abrir a pele. Então, a gente vai vir aqui com o burdizo de um lado, palpa o ducto deferente não, o cordão espermático de um lado, vem com o burdizo e ele vai seccionar o ducto, e o ducto vai entrar. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa, sem precisar cortar a pele. E aí, esse testículo que está aqui dentro, ele fica necrosado, ele fica degenerado, tá? Por quê? Porque você seccionou ali os vasos, seccionou ali o ducto deferente, tá? Então, é uma técnica que é usada em ruminantes e suínos em alguns casos. Mas eu também conheço cirurgiões que preferem fazer também em ruminantes e suínos a técnica do testículo descoberto, cordão descoberto, igual vocês viram aqui, ó, em pequenos, tá? Ó, igual vocês viram aqui em pequenos, tá? De novo, uma preferência individual do cirurgião. Professora, Eu? Esse burdizo, essa sempre foi uma curiosidade minha. O testículo que fica lá, ele não pode causar algum problema, uma patologia aí, desenvolver uma neoplasia, alguma coisa? Não? Se ele tiver já alguma alteração, provavelmente sim. Eu não sei se neoplasia testicular é comum em ruminante, tá? Isso daí já é uma informação técnica que eu não tenho para te dizer, mas assim, se o testículo já tiver alguma degeneração, alguma neoplasia, aí ele vai piorar desse problema, provavelmente, tá? Mas ele só corta o deferente, não é isso? Só corta o deferente. Ah, tá. Ele fica com irrigação ainda. Tá. Não, ele corta também, ele esmaga os vasos e corta os vasos também. Corta todas as estruturas do cordão, mas sem cortar a pele. Ele secciona as estruturas do cordão sem cortar a pele. Aí fica ali um troço ali. Fica morto, ali, né? Ele fica necrose fibrosa. Fica ali morto, tá? Mas é uma técnica que você não precisa, por exemplo, você não, assim, cirurgicamente falando, você não precisa abrir pele, assim, é uma técnica mais simples, né? E se você for fazer em muitos animais, por exemplo, suíno, que às vezes você gasta um monte, é muito mais rápido, faz menos sujeira, né? Porque você não tem que fazer incisão de pele, custo, né? Eu não gosto, tá, gente, dessas técnicas, nem do emasculador, nem do burdizo. Mas é porque eu tenho contato com pequenos, né? Então, assim, para mim parecem técnicas um pouco mais grosseiras. Mas eu sou de pequenos, né? Então não tem como falar tantos pormenores para vocês. Provavelmente quem vai conversar com vocês sobre esses pormenores em grande vai ser Otávia no período que vem, quando ela falar de reprodutor com vocês, tá? Tá. Aqui, ó, gente, é no equino, e o cirurgião optou por fazer uma técnica testículo descoberto, cordão coberto. Então, ó, o testículo tá aqui, dá para ver bem o testículo, mas o cordão não dá para ver. Por quê? Porque ele não rompeu o ligamento da cauda do epidídimo, aquele ligamento testicular. Se ele não romper, essa túnica ela não descola, ela
não desce para a gente conseguir ver as estruturas do cordão. E aí a gente faz uma técnica testículo descoberto, cordão coberto. Eu não vejo por que fazer essa técnica. Eu acho que se você quer fazer com tudo coberto, faz testículo coberto, cordão coberto, tá? Mas é aquilo, gente, é uma preferência do cirurgião. Esse cirurgião, ele preferiu fazer dessa forma, tá? Ou optou, gosta mais de fazer essa técnica, tá? O bom de fazer isso aqui em grandes é que, tudo bem, ele vai conseguir ver o testículo, se tiver alguma alteração no testículo, ele vai conseguir ver, e a grande vantagem é que no momento que ele for fazer a ligadura dele aqui, ó, fez a ligadura dele aqui, não vai ter comunicação com a cavidade. Em grande, gente, sempre essa questão é uma questão muito importante, de não ter a comunicação com a cavidade, porque sempre é uma comunicação bem maior, tá? Que pode causar mais problemas, afecções ascendentes e tudo mais, tá? Aqui vocês vão conseguir entender bem isso. Aqui é um gatinho, né, onde está sendo feita uma técnica de testículo descoberto, cordão coberto. Testículo descoberto, cordão descoberto, tá? Mas eu vou mostrar para vocês todas as etapas que foram feitas, para vocês entenderem. Vocês estão conseguindo ver bem o vídeo? Sim, só tá meio rápido, acho que dá para ver. Eu vou parando, tá? Então, ó, aqui é um gatinho. Então, o que eu falei para vocês? No gato, o principal acesso para a gente fazer a orquiectomia é o acesso perianal ou acesso escrotal. É isso que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer um acesso escrotal. Em cima da bolsa escrotal, bem na ráfe testicular, ele vai fazer uma incisão, bem no meio da bolsa escrotal, na ráfe, naquele ponto onde a gente tem, né, uma reentrância. Ó. Fez uma incisão de pele, aí o que ele vai fazer? Vai passar de novo aí para vocês, tá? Ó, fez a incisão de pele, ele vai pronunciar um testículo, tá? Ó, vai começar pelo testículo lá do lado direito. Ó, pulou. Pulou aqui. Vocês estão conseguindo ver o que é testículo? O que é epidídimo? Não. Não, não estão. Todo mundo concorda? Então, se ele fizesse a castração dessa forma, a orquiectomia dessa forma, viesse aqui embaixo, fizesse a ligadura e a transfixação, seria qual técnica que ele estaria fazendo? Tudo coberto. Testículo tudo coberto. Tudo coberto. Beleza, vamos lá. Ele vai abrir, né? Ele vai fazer uma incisão nessa túnica vaginal. Pronto. Testículo pulou. Testículo pulou. Ó, testículo pulou, só que o cordão, vocês estão conseguindo enxergar as estruturas do cordão? Ainda não. Ainda não. O que ele precisa fazer para a gente conseguir enxergar as estruturas do cordão? Romper o ligamento testicular. É isso que ele vai fazer, ó. Ó o ligamento testicular aqui, ele está rompendo o ligamento, ó. Rompeu o ligamento, aí sim, aí eu consigo ver, ó, todas as estruturas do cordão. Aqui está o ducto deferente, aqui está o plexo pampiniforme e a artéria testicular. Tá lá. Ele vai prender ali para ele poder fazer a ligadura. Então, ele vai fazer primeiro uma ligadura completa. Ó, ele fez uma ligadura abraçando todo o cordão. Ele, nesse caso aqui, ele vai fazer 2 ligaduras. Fez uma primeira, vai fazer uma segunda. Eu gosto de fazer primeiro a ligadura e, em cima da ligadura, fazer a minha transfixação. É mais seguro, tá? Do que fazer 2 ligaduras. Mas, ainda assim, é melhor do que fazer só uma ligadura. Então, na vida de vocês, façam pelo menos 2 ligaduras. Mas o ideal, que eu quero que vocês aprendam, é façam uma ligadura e uma transfixação, para ficar seguro, tá? Ele aqui vai fazer 2 ligaduras, pelo menos isso. Professora, eu posso botar uma pinça lá embaixo? Não, embaixo não. Não tem por que botar uma pinça embaixo. Você pode botar uma pinça em cima. Que é o que ele vai fazer agora. Ó, botou uma pincinha ali. E aí, o que ele fez aqui, ó? Ele seccionou e estão vendo que ele deu uma liberada no fio, ó, ele manteve o fio, mas aí afrouxou o fio. Para quê? Para ele ver se tinha sangramento. Não sangrou, beleza, ó. Aí, percebendo o que ele fez? Ele jogou
o pedículozinho, né, o coto, lá para dentro da cavidade. Quando ele fez aquilo, ele expôs assim a túnica vaginal, ele jogou o pedículozinho dele lá para dentro da cavidade, tá? Agora ele vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Aqui tá tudo coberto. Agora ele vai descobrir, ó, descobrir o testículo só. Testículo epidídimo. Vai romper o ligamento. Rompeu o ligamento. Vai fazer 2 ligaduras completas ao redor dos... Uma coisa que eu quero que vocês vejam bem é isso aqui, ó. O que é isso aqui, essa pelezinha que ele está segurando? Que o cotinho está dentro dela, ó. A túnica. É a túnica. Então, no gato, a túnica está aberta, ó. Por aqui, se você botar uma sondinha 4 aqui dentro, essa sonda vai sair lá dentro da cavidade abdominal do animal. É isso aqui que a gente fala que tem contato com o meio externo. Mas, de novo, isso em pequenos, em gato, em cão, não tem relevância clínica, tá? Beleza, ó, puxou, entrou, acabou. Percebam que ele não fez sutura de pele. Eu também não faço sutura de pele em gato, tá? Então, eu faço. Em gato, eu não faço, tá? Eu faço exatamente igual a ele. Faço a ligadura e a transfixação, corto e, se não tiver sangramento, show de bola, deixa tudo aberto, tá? Deixa a túnica aberta, deixa a pele aberta. Geralmente aqui, gente, em menos de 24 horas já tem uma crostinha, já tem uma casquinha, tá? Então já tá fechado. Eu prefiro fazer assim em gato, tá? Mas, professora, eu gosto de dar um ponto de pele. Pode dar um ponto de pele, tá? Não tem problema nenhum, pode dar. É uma preferência também. Não precisa, não. Na túnica não precisa, tá? Mas se você quiser, Fernando, também pode dar um pontinho na túnica. Isso é uma preferência de vocês, tá? Pode dar, não, eu prefiro dar um pontinho na túnica para não ter essa comunicação com a cavidade. Show de bola, pode dar, sem problema nenhum, tá? Eu não dou. É uma preferência minha, eu prefiro não dar. Inclusive, a minha preferência maior não é nem fazer essa técnica que ele fez. Eu faço testículo descoberto, cordão descoberto, mas eu faço pela técnica deferente, eu não uso fio. Para castrar gato, eu uso só uma lâmina de bisturi. Tudo que eu preciso é uma lâmina de bisturi, porque eu faço a técnica deferente, que a gente vai ver já já, tá? Tá bom. Eu faço essa técnica aqui em gato, né? Então, aqui ele fez uma incisão em cima de cada testículo. Isso aqui eu não faço não, tá? Fazendo uma incisão central aqui, ó, a gente já consegue ter acesso aos 2 lados. Não precisa fazer 2, tá? E aí, o que ele tá fazendo aqui? Ele ó, aqui tem um testículo, aqui tá o ducto deferente e aqui tá o plexo pampiniforme, o plexo vascular. O que ele tá fazendo? Ele, ó, desinseriu, ele seccionou aqui, ó, o ducto, e ele vai usar o ducto para fazer um nó no plexo. Então, tá usando como se fossem aqui vai ficar como se fossem dois cadarços de um tênis, tá? Quando a gente vai amarrar nosso tênis, a gente não usa um cadarço para amarrar no outro. É exatamente isso que vai acontecer aqui. Aqui a gente vai usar o ducto deferente para amarrar o plexo vascular, tá? O plexo pampiniforme. Essa técnica a gente chama de técnica deferente. É essa técnica que eu uso em gato. Por isso que eu falei para vocês que eu não preciso de fio, né? Eu não uso fio, eu só preciso de uma lâmina de bisturi para fazer minha incisão aqui na pele e fazer minha incisão na túnica vaginal e expor o testículo. De resto, eu vou usar o próprio ducto deferente para fazer a minha ligadura, tá? Já viram isso alguma vez? Na rotina, no estágio? Não, eu nunca vi, mas eu soube que já soube de outros veterinários que existe, mas eu nunca vi esse outro veterinário fazendo. Essa técnica eu gosto, mas a gente tem que ter muito mais sensibilidade. Por quê? Porque nessa que a gente vai fazer a ligadura do ducto com o plexo pampiniforme, a gente pode romper as estruturas se a gente tiver uma mão muito pesada, se a gente puxar com muita voracidade as estruturas, a gente vai romper tudo, tá? Então, tem que ter um pouco mais de sensibilidade, e para usar para animais mais jovens, por exemplo, gatinho de 4, 5 meses, 6 meses,
as estruturas são muito delicadas. Então, tem mais chance de, no momento que a gente faz essa técnica, a gente romper as estruturas. Então, o meu conselho para vocês é: façam a ligadura com fio primeiro. Depois que vocês estiverem muito seguros usando o fio, aí vocês começam a tentar a técnica diferente. Tá? Professora? Se romper, vai para a cavidade abdominal, é isso? Vai para a cavidade. Tá? Se romper, vai correr lá para dentro da cavidade. Tá? Bom, em relação aos fios cirúrgicos que a gente vai usar para fazer a orquiectomia, tá? Eu gosto de usar o fio absorvível multifilamentar, eu uso muito a poligalactina e o ácido poliglicólico, que é o Vicryl, tá, gente? Eu uso o Vicryl praticamente de cabo a rabo. Eu uso o Vicryl para fazer a ligadura e a transfixação, uso o Vicryl no cão para fazer o subcutâneo, e no cão eu vou usar o nylon inabsorvível, né, que é a poliamida, ou polipropileno, né, o inabsorvível, só para pele. Para gato, gente, é tudo com absorvível. Eu faço o cordão ali, eu ligo e transfixo com Vicryl, e a pele, eu falei para vocês, eu não dou ponto na pele, então eu só uso Vicryl. Para o gato, eu preciso, fazendo com uma técnica com ligadura, tá? Eu preciso de uma lâmina de bisturi e um fio de Vicryl, tá? Só. Posso usar os fios ricos? Posso, mas é muito mais caro. Né? Posso fazer uma ligadura, uma transfixação de um cordão espermático com a polidioxanona, com polilecaprone? Pô, super pode, se vocês forem ricos, tá? Se não, o Vicryl funciona muito bem. Ah, professora, mas eu estou numa campanha de castração. Posso usar um nylon de cabo a rabo? Pode usar o nylon. Nylon é seguro para a gente fazer tudo também, tá? Quais são as complicações que a gente espera na orquiectomia? Hemorragia, se vocês não fizerem a ligadura adequadamente do cordão do plexo campiniforme da artéria testicular, vai sangrar. Edema e seroma, gente, acontece muito. Por quê? Principalmente em cão, tá? Porque o testículo, ele fica exatamente ali na região inguinal, na virilha. Então, quando o animal se movimenta, automaticamente a fricção das perninhas do animal já vão fazer com que você tenha mais edema, mais seroma. Se o animal for muito agitado, gente, aí que ele vai fazer seroma e edema, sim. Então, tem que falar para o tutor, fez orquiectomia, cão, principalmente se for cão pesado, né, cão de grande porte, tem que fazer repouso, senão vai ficar com edema, vai ficar com seroma, vai ficar com saco imenso, tá? Infecção e inflamação pode acontecer também, e descência de sutura sempre é uma possibilidade, tá? Então, aqui, ó, falei para vocês, complicação com orquiectomia é mais difícil? Muito mais difícil do que fazendo a ovarioesterectomia em fêmea, muito mais. Mas quando acontece, é isso aí que vai acontecer, tá? Então, esse gatinho, ele foi castrado na prefeitura de manhã e chegou assim para mim por volta de umas 6 horas da tarde na clínica, tá? Pingando, a bolsa escrotal dele aqui, ó, pingando sangue, e esse hematoma imenso aqui, tá? Hematoma, gente, é sangue fora do vaso, tá sangrando aqui dentro. E eu consegui achar os pedículos no subcutâneo, não estava dentro da cavidade abdominal, graças a Deus. Então, eu abri esses pontinhos de pele, entrei com a minha pinça hemostática dentro da túnica vaginal e consegui pescar, tá, o cotinho vascular para ligar ele, tá? Mas foi sorte. Esse cachorro, a mesma coisa. Ele operou num dia, no dia seguinte ele chegou na clínica assim, ó, a bolsa escrotal desse tamanho, cheia de sangue, que dentro era um hematoma, né, dentro da bolsa escrotal era só um hematoma, né, e sangrando desse tanto, tá? 24 horas depois do procedimento. E a tutora tinha ido antes no local que ele fez a cirurgia e falaram que era normal. Isso aqui é normal, gente? Não. A gente teve um caso. É normal ficar a bolsa escrotal desse tamanho, tá grande, de edema, inflamado, né? Mas com esse nível de sangramento e de hematoma, não, isso aqui não é normal, tá? Esse daqui eu também consegui achar os cotos no subcutâneo, bem próximo do canal, quase chegando dentro da cavidade abdominal, mas eu consegui achar eles ali. Mas aí eu tive que abrir aqui, ó, na região ao lado do pênis, eu tive que abrir ali, porque eu não conseguia achar pela mesma incisão pré-escrotal que eles tinham feito aqui, tá? Então, eu cheguei bem próximo lá do canal inguinal, abri, consegui achar, pesquei e liguei, tá?
Ó, isso daqui, edema, seroma, hematoma, olha esse cachorro. Isso aqui era um Golden Retriever, tá? Ele não teve sangramento nenhum. Não, isso aqui não foi um erro de técnica, isso aqui foi porque ele era muito agitado. E aí, olha como é que ficou a bolsa escrotal dele. Isso aqui, gente, é seroma mesmo, edema, tá? Pós-operatório. Isso aqui é comum de acontecer em animal de grande porte. Por isso que eu falei para vocês que hoje eu quase não faço orquiectomia em animal de grande porte pelo acesso pré-escrotal. Geralmente eu já faço ablação da bolsa, para não cair nesse problema aqui. Tá? Esse animal tem que ficar internado, porque isso aqui dói, né, gente? Apesar de não ser sangramento ativo, né, isso aqui é hematoma, né? Dói, edema, seroma, isso aqui dói pra caramba, tá? É muito comum isso aqui acontecer em animal de grande porte, principalmente agitado. Esse cachorro era um Golden Retriever de 1 ano. O cachorro não ficava quieto, não parava, tá? Eu fiz o acesso pré-escrotal. Eu deveria ter feito ablação de bolsa, mas esse animal foi feito num projeto castração. E aí, enfim, para fazer ablação de bolsa, a gente gasta mais tempo, gasta mais material, né? E aí, como eu não tinha sido eu que conversei com a tutora, e a tutora estava participando do projeto, eu decidi fazer como a gente faz no projeto, mas eu deveria ter feito como eu faço normalmente, tá? Decência de sutura, né? Isso aqui também é comum de acontecer. Esse cachorro tinha botado a boca nos pontos, tá? Botou a boca, a tutora não fez o pós-operatório adequado, né? E aí ele teve essa decência de sutura aqui dos pontos. Isso aqui não é um problema tão grande quanto a celiotomia, né? Botar a boca num ponto de celiotomia, como é, por exemplo, na castração de fêmea. Por quê? Ele botou a boca aqui, ele ficou com uma ferida contaminada. Na fêmea, a gente viu que faz eventração, evisceração. Aqui não, graças a Deus, mas ainda assim isso aí é um problema, né? Então, essa ferida aí eu tive que manejar, limpar, né? Passar antibiótico tópico e depois eu fechei de novo, né? Suturei de novo, a tutora teve que pagar mais uma anestesia e mais uma sutura de pele. Beleza? Em relação à vasectomia, a gente falou, né, que é remoção cirúrgica de um segmento, né, do ducto deferente, né? Para quê? Para que não tenha passagem do espermatozoide. E aí, basicamente, para que serve a vasectomia, gente? Esterilização eletiva, só. A indicação aqui é só para fazer esterilização. Por quê? Porque o testículo continua lá, se o animal tiver que desenvolver uma neoplasia, ele vai desenvolver. Como ele tem produção de espermatozoide, ele pode desenvolver hérnia perineal, ele pode desenvolver hiperplasia prostática benigna. Então, nada disso a gente consegue prevenir com a vasectomia. A vasectomia é única e exclusivamente para esterilização eletiva, para o animal não ter mais filho, tá? Não ter mais cria. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer? Ó, aqui a gente tem a bolsa escrotal, a bolsa escrotal do animal, os 2 testículos e um cordão para cada lado. O cordão espermático, gente, se a gente sentir ele ali próximo do testículo, aqui no subcutâneo ele é palpável, a gente consegue palpar, né? Se a gente palpar o testículo e vir seguindo o cordão, a gente consegue palpar esse cordão aqui no subcutâneo. E aí o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai vir aqui fazer uma incisão de pele bem em cima aqui do cordão, acessar o cordão, fazer uma incisão no cordão, porque esse cordão ele é recoberto pelo peritônio, pela túnica vaginal. Então, a gente vai abrir o cordão para ter acesso ao ducto deferente. E esse ducto deferente, o ideal é que a gente tire um segmento mesmo, tá? O ideal é que a gente não só faça uma ligadura aqui, né? A gente tem que tirar mesmo um segmento para não correr o risco disso daqui reconectar. Então, geralmente, a gente tira 1 centímetro mais ou menos, tá? Geralmente, a gente tira 1 centímetrozinho do segmento. Queria escrever aqui, mas não consegui. 1 centímetrozinho desse ducto deferente, tá? Para não correr nenhum risco dele se reconectar e o animal voltar a procriar, tá? O que a gente usa de fio para vasectomia? Mesma coisa, eu uso muito o Vicril, que é o absorvível multifilamentar, poligalactina ou ácido poliglicólico. Posso usar os ricos? Óbvio que pode, tá? Pode usar os ricos para fazer a vasectomia.
E pode usar também o inabsorvível, pode usar também o nylon tranquilamente, tá? Para fazer as ligadurinhas aqui, ó. Ele fez uma ligadura de um lado, uma ligadura do outro e vai tirar esse segmentinho aqui. Para fazer essas ligaduras, a gente pode usar o Vicryl, pode usar os rios. E aí, gente, só relembrando a importância do conhecimento da anatomia, vocês têm que sentar e entender essa anatomia, tá? Antes de fazer uma cirurgia. Até hoje eu pego anatomia para ver toda vez antes de qualquer cirurgia que eu vou fazer, eu dou uma reolhada na anatomia. Vocês viram, tem várias opções de técnicas. A gente pode fazer uma orquiectomia, mas a gente pode fazer pelo testículo coberto, cordão coberto, testículo descoberto, cordão descoberto, testículo coberto, cordão descoberto. Posso fazer uma orquiectomia num gato pela técnica deferente, posso usar fios, né, fazer as ligaduras com os fios. Então, tem milhões de possibilidades. O importante é a gente escolher a técnica adequada e adequada, tá, gente? Por exemplo, no meu estágio, eles fazem a técnica da orquiectomia no gato, eles fazem usando o fio, mas eles só fazem uma ligadura. Eles não fazem 2 ligaduras ou uma ligadura e uma transfixação. Isso está errado, tá? Isso não é uma escolha de técnica adequada. Escolher a técnica eles vão fazer a técnica usando fio, mas para usar fio a gente tem que sempre fazer uma ligadura e uma transfixação, gente. Isso é o certo. Fazer só uma ligadura está errado. Não é uma variação de técnica, é um erro de técnica. Tá? Então, a gente tem que escolher as técnicas e usar elas de forma adequada para que a gente não tenha complicações, tá? E aí, se a gente subestimar, gente, vai complicar. E quando complica e é complicação importante, tá? Apesar de serem complicações menos graves do que na fêmea, ainda assim são complicações importantes. Tá bem? Era isso que a gente tinha para conversar. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Então eu vou interromper aqui a gravação, tá?